Chegamos então a uma parte importante aqui das nossas dicas, que é a nossa primeira preocupação em redação. É a estrutura, o esqueleto do texto. O que a banca vai exigir de nós, né? Ou seja, na verdade, gente, quando você pensa em estrutura, existem diversas formas de você estruturar texto. Porém, em concurso, a gente tem que escolher aquela que nos oferece um caminho mais fácil, tá? Porque é um caminho que a gente vai conseguir ordenar melhor as ideias, evitando erros como circularidade, né? Erros como mistura de tipos textuais, ou seja, qualquer erro de coerência, falta de progressão, e etc. Então, o que acontece? A gente vai escolher aqui uma estrutura que é bem mais comum e uma estrutura mais simples e, normalmente, a estrutura responsável pela aprovação, que é o que conta. Ora, quando eu fizer a minha redação, o que é o ideal? O ideal é que eu tenha um parágrafo para a introdução. Então, naturalmente, isso aqui será o meu primeiro parágrafo, certo? Ora, o que eu tenho nessa introdução? Ora, gente, assim que você estiver de cara, né, com o tema, é importante que a sua introdução resgate seu tema. Como a nossa banca é uma banca que te pede opinião, muitas vezes em cima de alguma coisa, é muito comum ela jogar esse desafio para você, para você opinar, não é? A sua tese, ela tem que resgatar o tema e já indicar o seu posicionamento, né? O seu posicionamento. Nunca que a gente fique em dúvida de alguma coisa, a gente já se posiciona. Se nos for solicitado um posicionamento, a gente já se posiciona logo nas primeiras linhas, tá? Isso é importante porque, ao fazer esse tipo de construção, você está obedecendo dois princípios do texto segundo Platão e Fiorin, que é o principal autor desta banca. Então é o seguinte, o primeiro princípio é o cumprimento do princípio da precisão temática, né? Ou seja, você traz os termos do tema, sim, tá? Depois eu exemplifico, você traz os termos do tema para o texto, para evitar o zero, tá, gente? Isso é importante. É uma forma de você já se prevenir nas primeiras linhas. Olha, zero já não recebo mais, tá bom? Então faça isso. Use aí da precisão temática. Depois que você usou da precisão, você pode também obedecer ao princípio da objetividade. O que é o princípio da objetividade? O que ele nos diz? Esse princípio nos diz o quê? Ora, se eu te dou um tema polêmico, né, para que você possa trabalhar, por exemplo, eu espero que você tenha uma posição clara e uma posição imediata, ou seja, você não enrole. Eu pensei em demonstrar minha posição só mais ao final, guardar o importante para o final. Gente, quem corrige texto não tem paciência para ficar, né, brincando de pique-esconde com o tema do texto, não. Já diga logo para o examinador qual é o seu posicionamento em relação àquele tema, tá? Suponhamos que o seu tema seja se você concorda com a reforma do ensino médio que foi feita no Brasil em 2017. Né? Está exposto aquele tema ali. Você já se posiciona. Né? A reforma do ensino médio não foi uma boa opção para os estudantes brasileiros. Pronto. Quando você diz que não foi uma boa opção para o estudante brasileiro, você já deixou claro que você é contra. O importante depois é você manter essa linha, hein? Tá vendo essa seta aqui? Eu escolhi esse diagrama aqui exatamente por conta disso, ó. Você não pode falhar, você não pode entrar em contradição. Você precisa seguir uma linha com muita precisão em relação a isso aí, não é? E logo que você der a sua opinião, é interessante que você lance a programação, tá? Programação. Opinou na primeira linha? Opinei já retomei o tema, já deixei claro o meu posicionamento em relação àquilo. Show, ótima ideia. Agora você vai programar, ou seja, você vai trazer uma síntese. É quase como se fosse um sumário, não é? Daquilo que você vai apresentar no desenvolvimento. Então você vai trazer a sua síntese do desenvolvimento, tá bom? Então isso é interessante para que você possa aí deixar o examinador a par dos assuntos que você pretende desenvolver. Vamos supor que, então, este tema, só para a gente ter uma noção, que o tema realmente seja a sua opinião acerca da reforma do ensino médio, né? E você se posicionou contrário a esta reforma recente. Então você diz que a reforma do ensino médio não
será benéfica aos estudantes brasileiros. Então, esse é o seu tema, né? Ó, a reforma do ensino médio não será benéfica ao estudante brasileiro. Então, foi a forma como você enxergou o seu tema, né? A sua posição. O que precisa ter logo em seguida? Será que a introdução pode morrer aí? Não, você precisa desenvolver a sua introdução. O que você pode indicar aqui? Ora, em seguida, você pode trazer as causas ou as justificativas, não é? Que pontuam a sua tese desta forma, que justificam a sua tese, né? Isso se deve ao fato, né, de, pronto, você vai citar aqui 3 fatos, né? Pode ir enumerando com ponto e vírgula. Né? Isso deve ao fato de a teoria da reforma, o texto da reforma está aquém da realidade do aluno brasileiro, né? Do aluno mais pobre do Brasil, da família mais pobre, de haver, né, a substituição de parte do corpo docente por profissionais renomados, que necessariamente não são professores, né, e de promover a exclusão de disciplinas, principalmente da área de humanas. Show! Você trouxe para mim 3 situações, tá certo? 3 situações. Estas situações aqui que você apontou, né, nesta ordem, elas vão ser ampliadas no desenvolvimento, cada uma no seu lugar, né? Isso deve ao fato de, né, a teoria da reforma está fora do contexto, fora da realidade dos estudantes pobres do Brasil. Então você entra aqui no desenvolvimento e amplia esta ideia, tá? Num parágrafo. Em outro parágrafo você vai trabalhar a questão, atenção, hein? A questão dos professores, a contratação de profissionais renomados que não necessariamente sejam professores. Então você pode falar que isso pode precarizar o ensino, né? Precarizar a profissão de professor, ok. Isso vai o quê? No seu segundo parágrafo do desenvolvimento. E no terceiro parágrafo do desenvolvimento você pode citar, né, qual é o efeito da exclusão das disciplinas, certo? Das disciplinas ligadas a humanidades do texto da reforma, né, da obrigatoriedade de ensino, vamos dizer assim. Ora, gente, então aqui eu teria o quê? 3 parágrafos, tá certo? Eu teria um primeiro, um segundo e um terceiro. Júnior, o ideal é com 3 parágrafos no desenvolvimento. Você pode, na Consulplan, você pode trabalhar com 2, né, ou com 3 parágrafos, não tem problema, tá? Aliás, qualquer banca, não é? Você pode trabalhar com, tirando a Fundação Carlos Chagas, por exemplo, que o ideal seriam 3, tá? Qualquer banca, FGV, Consulplan, a OCP, você pode trabalhar aí com 2 ou 3 parágrafos, tá bom? De desenvolvimento. Importante aqui, você vai ampliar na ordem estas ideias, aqui aparece a primeira ideia, você amplia. Aqui a segunda e aqui a terceira. O que você não pode fazer é uma miscelânea de ideias no mesmo parágrafo só. Muita gente, na ânsia de falar tudo que sabe sobre aquele assunto, pega um parágrafo e coloca lá 2, 3 assuntos, certo? De quebra. Não pode fazer isso. Cada parágrafo, gente, é como se fosse uma célula e cada célula só tem um núcleo, tá bom? Do contrário, é uma célula contaminada ou uma célula diferenciada, mas cada célula, pensa no corpo humano, só tem um núcleo, portanto, cada parágrafo tem um assunto. Ampliou as ideias? Ampliei. Aproveite para apresentar estratégias argumentativas que venham a defender aquela ideia que você está trabalhando naquele momento, naquele parágrafo. Como assim, estratégias argumentativas? Você pode citar exemplos, tá? Pode citar exemplos. Você pode se valer de argumentos de autoridade, tá certo? Mas tem que ser feito com uma certa coerência. Muitas vezes a pessoa usa o nome de um autor famoso,
num determinado assunto, um cara que fala sobre internet. Ah, o Maffesoli, por exemplo, é um teórico que discorre sobre redes virtuais, redes sociais virtuais. E o aluno nunca leu o Maffesoli, então ele faz uma afirmação não é descabida, eu até falo assim que é uma afirmação inocente. Ele fala, segundo o Maffesoli, hoje as pessoas estão cada vez mais conectadas. Cara, isso é óbvio, o Maffesoli não estudou tanto para falar apenas isto, tá? Então cuidado com isso aí. E nós temos também, né, além dos exemplos realmente de autoridade, nós podemos ter também a chamada prova concreta. Quando você se vale de números, dados, né? Os números precisam ser certinhos, Júnior? Não, gente, porque nós temos diferentes fontes de pesquisa, mas precisam ter coerência. Né? Você não pode citar números aberrantes sobre situações que você sabe que não existem. Mas um cerca de, com número arredondado, sim. Se você souber algum tipo de informação, pode, sem dúvida alguma. Posso me valer de argumento histórico? Sim, nossa banca aceita argumento histórico. Basicamente, concurso público, banca que não aceita argumento histórico é a Fundação Carlos Chagas, né? Não veio ao caso. Então, vamos mais. Seguindo, e o que eu vou achar na conclusão? Vamos lá. Conclusão é um espaço de várias questões. O importante da conclusão é que ela possa promover uma síntese de tudo que foi apresentado, né? E nessa síntese ela pode ratificar, ou seja, ratificar ou corroborar ou confirmar a tese. Ou seja, aquela primeira ideia, aquele seu primeiro posicionamento, né? Na conclusão eu posso encontrar uma ratificação, uma confirmação da tese, ok? Além disso, gente, é comum na na conclusão, a gente, diante de uma problemática, propor soluções. É claro que essas soluções elas têm que ter uma coerência com o que você trouxe como problema. Tá bom? É importante que haja essa comunicação, essa coerência, tá? Às vezes, eu não vou ter soluções, mas eu posso ter efeitos. Você está falando de um texto que remonta a várias causas, né, sobre determinado assunto. E ali, você precisa, de repente, falar sobre os efeitos deste assunto, tá? Daquele assunto. Você quer falar, por exemplo, sobre a destruição do meio ambiente, então você vai apontando várias formas como o homem vem agredindo, né, o meio ambiente, há uma variedade de formas assim incrível, e de repente você entra com os efeitos. Tá? Se nada for feito num curto prazo, né, nós podemos ter esses e esses e esses efeitos. Pode ser também, tá? Ok? Então, essa é a chamada estrutura básica. Você precisa guardar esse modelinho. Ele é muito importante para que você construa a sua discursiva dentro do padrão que a banca respeita, tá bom, gente? Ok? Vamos para o próximo bloco. Próximo bloco, no curso, no Turma de Redação, nós vamos falar sobre cada uma dessas partes, com exemplo, né, bem notório para que você não erre a sua composição textual, ok?